Fala, torcedor vascaíno! Chegou a hora, acabou a brincadeira, agora é pra valer. O Vasco da Gama iniciou hoje a última semana de preparação antes da estreia no Brasileirão 2025. Chega de jogos tranquilos contra adversários modestos, com todo respeito ao Nova Iguaçu, Madureira, o Bangu, mas agora o papo é outro, é vida real. O Gigante da Colina terá pela frente grandes batalhas começando já neste domingo, quando recebe em São Januário o Santos, relembrando grandes duelos do passado, como os embates entre Pelé e Coutinho contra o nosso saudoso Vasco. Mas calma, que tem mais. Logo em seguida, o Vasco viaja até o Peru para encarar a altitude e a pressão do estádio do Melgar na estreia da Copa Sul-Americana. E não dá tempo nem de respirar, porque no fim de semana seguinte, o adversário será o Corinthians em plena Arena Corinthians. O retorno ao Rio será novamente marcado por outro compromisso internacional, desta vez contra o Puerto Cabello pela segunda rodada da Sul-Americana. Acha que acabou? Nada disso, ainda tem Sport Ceará e logo na quinta rodada um clássico imperdível contra o Flamengo no dia 19 de abril. Em seguida, para manter a adrenalina lá em cima, o Vasco encara o Lanús pela competição continental. A paz realmente ficou para trás e agora chegou a hora do treinador Fábio Carille mostrar trabalho. A pressão é real e sem resultados é muito provável que seja adeus. Claro, você pode contar sempre comigo para acompanhar cada detalhe, cada novidade sobre essa sequência dura e decisiva para o futuro do Vasco. Vamos trazer todas as informações e análises detalhadas aqui no canal, neste nosso encontro diário. E por falar nisso, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, especialmente você que está chegando pela primeira vez. Aqui nós respiramos Vasco da Gama e temos 3 encontros marcados diariamente para falar sobre o clube que tanto amamos. Tem o nosso já tradicional vídeo das 7 da manhã, trazendo sempre as primeiras informações do dia, tem o segundo vídeo pela tarde, com análises mais profundas, e para fechar nosso vídeo noturno, com todas as atualizações finais sobre o Gigante. Mas antes de seguir falando sobre o Vasco, preciso destacar aqui uma informação curiosa que rolou ontem à noite diretamente da final do Campeonato Goiano. Tivemos um duelo entre Anápolis e Vila Nova e o Anápolis acabou surpreendendo ao vencer o primeiro jogo por 2-0. Porém, o fato curioso foi o segundo gol sofrido pelo Vila Nova, numa falha inacreditável do goleiro Halls. Lembram dele? Isso mesmo, Halls, o Red Halls, que veio das categorias de base do Vasco. Que lambança do goleirão escria do nosso Vasco. Agora, falando de assuntos internos, algo inusitado aconteceu também dentro do Vasco recentemente. O fisioterapeuta Alexandre Barbosa deixou o clube depois de 8 anos. Barbosa, que chegou ainda durante a gestão de Alexandre Campelo, se despediu nas redes sociais com muita emoção, agradecendo a todos pelo tempo que passou no clube, destacando que sai orgulhoso do trabalho realizado. Uma situação um tanto surpreendente que pegou muita gente desprevenida dentro do clube. Inclusive, gostaria muito de saber o que você pensa disso. Deixa aí sua opinião nos comentários sobre essa saída repentina do fisioterapeuta do Vasco. Outra notícia que merece atenção é o momento delicado que a 777 Partners está vivendo no cenário internacional. O grupo norte-americano que atualmente controla o Vasco da Gama passa por uma grave crise financeira global e já iniciou o processo de venda de vários dos seus clubes, sendo o mais recente o Standard Liège da Bélgica. O tradicional clube belga, que já vinha sofrendo protestos da sua torcida contra a 777, está sendo negociado por cerca de 50 milhões de euros, sem incluir o estádio no pacote. E a situação preocupa bastante o torcedor vascaíno, pois mostra claramente que o futuro da parceria com a 777 é bastante incerto. Aliás, outra frustração recente envolvendo investidores foi a negociação do São Paulo com o Evangelos Marinakis, que firmou um pré-contrato para investir cerca de 600 milhões de reais na base do clube paulista, enquanto o Vasco permanece aguardando oportunidades de mercado e sem novas perspectivas de investimento.
Bom, já aproveito rapidamente para deixar aqui um recado especial a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. O YouTube, infelizmente, não tem enviado as notificações dos nossos vídeos, então peço humildemente que você que gosta do nosso conteúdo se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para garantir que você receba todo o nosso conteúdo assim que for publicado. Seu like e sua participação são fundamentais para a gente seguir forte com o nosso trabalho. Agora vamos falar diretamente do mercado da bola e das necessidades atuais do Vasco para essa temporada. A diretoria vascaína não esconde que está buscando reforços, especialmente um lateral esquerdo, um zagueiro e um atacante para atuar pelos lados, ou até mesmo para servir de reserva imediato ao Pablo Vegetti, já que o clube entende que o jovem Ryan pode assumir eventualmente essa função ofensiva. Porém, não há confirmação oficial sobre nenhuma chegada iminente devido às dificuldades financeiras e logísticas enfrentadas pelo clube. O diretor Marcelo Santana, inclusive, deixou claro que podem chegar 2 ou até 3 atletas, mas isso ainda depende de uma série de fatores. Continuando então o torcedor vascaíno nessa linha de reforços e oportunidades no mercado da bola, existe um nome que voltou a ganhar força nos bastidores do clube. Nas últimas horas, o atacante colombiano Bryan Palacios. O jogador foi destaque nas categorias de base do Atlético Nacional lá na Colômbia e chamou muita atenção pelo futebol envolvente e técnico, tanto que foi contratado pelo Atlético Mineiro em um investimento de mais de 10 milhões de reais na última temporada. O problema é que desde que chegou ao Brasil, o jovem não conseguiu se firmar no clube mineiro e acabou ficando praticamente esquecido no elenco do Galo. Recentemente, o Vasco já havia chegado a um acordo verbal com o Atlético Mineiro para a vinda do atleta por empréstimo até o fim da temporada, com uma cláusula de compra próxima ao valor pago inicialmente pelo clube mineiro, justamente para que eles não perdessem dinheiro. Porém, no meio do caminho, houve uma mudança repentina de planos. O Atlético passou por uma série de desfalques no setor ofensivo antes das finais do Campeonato Mineiro e o técnico Cuca decidiu segurar Bryan Palacios no elenco, alegando que precisava de mais opções no ataque para essas partidas decisivas. Mas o curioso é que, mesmo ficando disponível, o colombiano praticamente não foi utilizado durante as finais contra o Cruzeiro, não sendo relacionado nem no segundo jogo da decisão. E isso acabou reacendendo a esperança da diretoria vascaína de finalmente conseguir fechar com o jogador. Hoje, internamente, já se considera que Palacios está totalmente fora dos planos da comissão técnica atleticana, o que poderia facilitar uma nova investida do Vasco. Nos próximos dias é bem possível que o clube formalize outra proposta pelo atacante, visando reforçar um setor que está carente de peças de qualidade e que preocupa muito o técnico Fábio Carille. Mas nem tudo são flores no mercado do Vasco, porque existe uma situação bastante delicada acontecendo internamente, envolvendo outro atleta recém-chegado. Estou falando do Lloyd Augusto, atacante que veio diretamente do futebol turco e foi contratado recentemente pelo Gigante da Colina por valores superiores a 5 milhões de reais. O jogador, que sequer foi oficialmente apresentado até o momento, já estaria enfrentando problemas sérios para se adaptar ao clube e ao estilo de jogo proposto por Carille. Inclusive, informações internas dão conta de que as primeiras impressões do jogador nos treinamentos têm sido bastante negativas, preocupando bastante a comissão técnica e a própria diretoria. Essa situação se tornou ainda mais complicada pelo fato de que a contratação do Lloyd Augusto veio com enorme expectativa da direção vascaína. O próprio presidente do clube, Pedrinho, revelou recentemente que ficou impressionado com o desejo demonstrado pelo atleta em vestir a camisa cruz-maltina, além da empolgação visível que ele demonstrou durante as negociações. Em entrevistas recentes, Pedrinho comentou que a atitude do Lloyd chamou a atenção de todos, criando uma expectativa natural de que o jogador realmente pudesse se tornar uma peça fundamental para o ataque vascaíno nessa temporada. Entretanto, o cenário atual é de grande preocupação, pois ao que parece a empolgação inicial não se transformou em desempenho dentro do campo. A falta de adaptação e as dificuldades técnicas que vêm sendo relatadas nos treinamentos do CT Moacir Barbosa já causam debates internos sobre se o investimento realmente foi acertado ou não.
Claro, existe sempre o argumento de que o jogador precisa de mais tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, afinal ele veio diretamente de um futebol com características muito diferentes das praticadas aqui. Mas a verdade é que os valores envolvidos na contratação tornam essa paciência muito mais curta, gerando uma pressão natural tanto no atleta quanto na própria diretoria que apostou alto nesse reforço. Aliás, gostaria muito de saber sua opinião, torcedor vascaíno. Você acha que Lloyd Augusto merece um voto de confiança, mais tempo para adaptação? Ou acredita que o clube pode ter cometido um erro com esse investimento? Deixa aqui nos comentários porque o debate é importante e mostra muito sobre como a torcida vê essas decisões da diretoria. De toda forma, uma coisa é certa, a partir de agora acabou qualquer tipo de tranquilidade em São Januário. Com a temporada já na porta, cada decisão será fundamental, cada reforço será decisivo e cada ponto conquistado poderá definir o destino do Vasco no ano de 2025. O torcedor vascaíno está ansioso, está com sede de vitórias e já não aceita mais resultados medianos ou campanhas frustrantes. A pressão sobre o técnico Fábio Carille será imensa, especialmente diante dessa sequência de jogos que vem pela frente. Se não entregar o que a torcida espera, dificilmente ele resistirá ao ambiente quente de São Januário. Vale lembrar que o prazo para contratações ainda está aberto até o dia 11 de abril e o Vasco certamente seguirá de olho nas últimas oportunidades do mercado. Além de Palácios, outros nomes poderão surgir no radar do clube até a janela fechar, já que a ideia clara é de fortalecer ao máximo esse elenco para enfrentar as duras competições que vêm pela frente. A expectativa é grande, o clima é de decisão e nós estaremos aqui diariamente acompanhando cada passo do nosso gigante da colina, informando e debatendo tudo com você, torcedor. Conto muito com o seu apoio e participação, pois é a sua força e presença que fazem deste canal uma voz ativa na defesa dos interesses do Vasco da Gama. Não esqueça, mais uma vez, de deixar seu like, ativar as notificações e seguir acompanhando de perto todas as novidades e emoções desta temporada, que promete muito, mas também exigirá bastante do coração vascaíno. E lembre-se aqui, o nosso compromisso é trazer o melhor conteúdo sobre o Vasco, sempre com sinceridade, paixão e respeito pela história deste clube gigante, que é a nossa grande paixão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma revelação inesperada, Ángel Di Maria, um dos maiores ícones do futebol argentino e mundial, causou surpresa nos fãs brasileiros ao afirmar que, se fosse jogar no Brasil, escolheria o Vasco da Gama. Conhecido por sua habilidade no campo e por sua carreira de sucesso em clubes como Real Madrid, PSG e Juventus, o atacante mencionou o clube carioca, criando um alvoroço nas redes sociais e entre os torcedores vascaínos. Sua declaração foi feita em uma entrevista quando foi questionado sobre possíveis rumos para sua carreira no Brasil. Em vez de optar por clubes de maior destaque internacional, Di Maria surpreendeu ao destacar o histórico e o potencial do Vasco. A resposta de Di Maria gerou especulações, especialmente em relação à situação financeira do clube, que atravessa um momento conturbado. Por que um jogador de sua estatura escolheria um time que ainda luta para se reerguer? Mesmo com esse cenário, o fato de um craque mundial como Di Maria considerar o Vasco como uma possível opção gerou um entusiasmo palpável entre os torcedores. Para eles, essa menção mostra que, apesar das dificuldades, o clube ainda mantém um apelo internacional. A declaração reacendeu a esperança de um futuro melhor para o Vasco, com a possibilidade de contar com jogadores de alto nível para fortalecer sua caminhada rumo à recuperação. Claro, a declaração de Di Maria também levantou questões sobre a viabilidade financeira de tal contratação. O Vasco, que ainda busca equilíbrio em suas finanças, teria condições de atrair um jogador desse porte? As especulações sobre possíveis parcerias e investidores começaram a ganhar força, alimentando o debate sobre a possibilidade de
trazer não só Di Maria, mas outros craques internacionais ao Brasil? Embora a ideia de ver um dos maiores jogadores de sua geração em São Januário ainda pareça um sonho distante, o futebol, como sempre, reserva surpresas. E se esse desejo de Di Maria se concretizar, quem sabe o Vasco não seja o próximo destino de uma das maiores estrelas do futebol mundial? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.